A pesquisa de Quest divulgada hoje está apontando uma queda bastante significativa na aprovação do presidente Lula. Pela primeira vez, os eleitores brasileiros reprovam mais do que aprovam Lula 3. É a primeira vez que essa desaprovação supera numericamente e a aprovação desde o início da histórico da pesquisa, que começou em fevereiro de 2023. Até então, Lula vinha se mantendo com margens pequenas, mas pela primeira vez agora a reprovação supera a aprovação. Os últimos fatos, Claré, PIX, falas desordenadas, confusão entre o que é política de governo e política de Estado, uma pouca clareza na política econômica, tudo isso tem contribuído para que a imagem de Lula tenha se desgastado com a população? Certamente, Paulo. Assim, obviamente, Lula nunca teve a grande maioria da população. Teve sim, em outubro de 22, que na verdade era uma forma de negar o então presidente Bolsonaro. Não era porque as pessoas concordavam com o Lula. E agora que Lula é nosso presidente, a gente, todos nós, né, inclusive aqueles que confiaram nele em algum momento, ou acharam ele menos pior, estão assustados. Porque eu me lembro bem, Paulo, no início você dizendo que Lula 3 estaria mais para um Dilma 3 do que para um Lula 3, né? Porque Dilma, a gente sabe tudo que aconteceu, foi uma pandemia sem pandemia em termos econômicos. E aí o que acontece é que a falta de comunicação, as más ideias e me parece o negacionismo econômico de sua equipe tem trazido resultados muito ruins, Paulo. Os preços subindo, né? A questão do dólar, a questão da má comunicação trazendo interpretações errôneas. Assim, eu, sinceramente, a cada dia que passa, eu começo a achar que Lula não chega ao fim de seu mandato. A gente já tem aí, supostamente, uma questão de responsabilidade decidida pelo TCU, né, de que teria dado uma pedalada, né, podemos dizer assim, no projeto do Pé de Meia, que teria colocado recursos lá que não estavam previstos na lei orçamentária, o que daria abertura para um processo por crime de responsabilidade. Então, assim, a cada dia que passa, somada à impopularidade, a questão econômica, eu acho que esse mandato não acaba. Sinceramente, todos os impeachments que aconteceram até hoje aqui no Brasil tiveram, ou seja, os dois, né? Eles, no fim do dia, era por conta de questão econômica. E se for isso, a gente já tem tudo para o impeachment brasileiro. Eu fiz uma coluna, está publicada no 98live.com.br, falando um pouco sobre essa desorientação do governo. O governo está com um descompasso, mas não é na comunicação. Trocar Paulo Pimenta por Sidônio significa muito pouco. O sidonismo não resolve o problema do pimentismo, para falar em termos mais claros. Então, o governo Lula está numa encruzilhada. O governo Lula não tem políticas bem-sucedidas em nenhuma área, e se sustenta por alguns princípios ideológicos. Fora esses princípios ideológicos, o governo Lula está extremamente comprometido. Mas, Figueroa, há um movimento dentro do Congresso Nacional que é liderado pelo deputado federal Rodolfo Nogueira, que fez um pedido de impeachment do presidente, que já conta com o apoio de 100 parlamentares. Impeachment, todos nós sabemos, pode ter razões econômicas, de gestão, crimes cometidos pelo presidente, mas todo impeachment ele se orienta principalmente por questões políticas. Nós temos hoje um momento propício para que se solicite, que se aprove o impeachment do presidente Lula? Ô Paulo, você foi perfeito, né? Sim, e aí é onde a gente entra num comentário um pouco diferente do que o Claré disse, que eu também concordo, né? Acho que o que o Claré quis dizer foi o seguinte: as justificativas para as questões da responsabilidade fiscal, para a má condução da política econômica que aconteceu no governo Dilma, foi a justificativa para se apresentar o impeachment. Porém, tinha uma questão política que foi a que deu o pontapé, que foi o início, né? Que era a falta
de relacionamento político entre o presidente da Câmara à época, Eduardo Cunha, e a presidente da República, Dilma Rousseff. Agora a gente precisa entender isso e verificar, Paulo, até que ponto está rachada a relação política entre o presidente da Câmara e o presidente Lula. Lembrando que a gente vai ter eleições para presidente da Câmara, né, Paulo? E que parece que lá no Senado, onde é processado, né, a Câmara faz todo o recebimento do impeachment, mas onde é processado o impeachment, o seu julgamento lá no Senado, possivelmente o presidente do Senado vai ser Davi Alcolumbre, que está tendo aí o apoio para a eleição do PL junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Paulo, concordo plenamente com você. Para que realmente se inicie esse procedimento de um possível impeachment, né, tem que ter essa rachadura política entre quem vai processar, né, e receber o impeachment, que é o presidente da Câmara, com o governo federal. Agora, tem um detalhe também importante na sua fala, é que o governo também não consegue, ele é tão incompetente que até nas suas próprias pautas, do ponto de vista que foi discutido em campanha eleitoral ou não, pautas realmente, vamos dizer, aí, progressistas do governo, ele não conseguiu caminhar nessas pautas que é da sua essência, né, Paulo? Então mostra, na minha visão, não é um descompasso, né? Eu acho que é até mais grave, mostra uma incompetência do próprio governo de lidar, inclusive, com as suas pautas que são inerentes da sua construção, sabe, Paulo?